Oi, meu nome é Paola e eu sou de Rondônia, da cidade de Seringueiras. Eu cheguei no ano de 2015 e já tem 4 anos que eu estou aqui. Eu acabei de terminar o 9º semestre e, graças a Deus, estou entrando no 10º. Eu me converti com 14 anos, então foi muito cedo. Pra mim foi uma experiência tudo muito novo, era algo, né, um pessoal bacana, num ambiente legal, eu era muito bem acolhida no Brasil. E eu fui crescendo e fui tendo mais intimidade com Deus. Mas, com o tempo, quando eu vim pra cá, a liberdade veio, né, nos meus olhos e em tudo. E eu comecei eu não tive maturidade suficiente, essa é a verdade. Bom, eu me converti muito nova no Brasil, eu tinha 14 anos. Então, pra mim, foi uma experiência tudo muito novo. Eu não tinha maturidade nenhuma. Pra mim, era só um grupo de pessoas que me acolhia muito bem. E eu me sentia muito bem ali na igreja. E ao passar do tempo, eu fui entendendo o que era essa história de Deus, né? Esse mover todo. E eu fui criando um amor pela obra, por tudo. Só que eu ainda não tinha aquela profundidade no Senhor. E logo quando eu vim pra cá, e aí eu sou bem do interiorzinho e na minha cidade não se compara nada com aqui em Cochabamba. E quando eu vim pra cá foi como se eu tivesse um leque de opções que eu nunca tive. E foi uma liberdade muito grande. E eu não aproveitei muito bem, né? Eu não morava com pessoas que eram da igreja, então isso também influenciou bastante. E eu comecei a conhecer o que Cochabamba tinha a me oferecer, só que não eram as partes boas. E eu fiquei 3 anos longe da igreja. Eu saí muito, enfim, né? Perdi toda aquela estrutura que estava sendo moldada. E aí foi como se, de verdade, eu estivesse cavando um próprio buraco e eu mesmo entrei dentro dele. E quando eu me vi perdida, sem visão para tudo quanto é lado, como se eu tivesse um quarto fechado, escuro, foi quando a CBG apareceu na minha vida e foi uma luz, que foi quando Deus falou comigo: vem logo, volta para casa. E eu lembro quando eu cheguei na CBG, a primeira vez que eu fui, logo de cara eu me senti em casa, porque é muito parecida com a igreja do Brasil. E eu me senti muito acolhida pelas pessoas, pelo pastor, pelo louvor, tudo foi aos poucos, né? Eu fui me sentindo em casa. E eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui, foi algo muito inexplicável, porque eu lembro que a minha visão, é como se eu tivesse visto Deus naquele lugar. E ele estava de braços abertos. E foi como se ele falasse para mim: que bom que você voltou. Porque eu estava com saudades. E Esse choro ou esse choro é de alegria? é de muita alegria. Que realmente foi a minha salvação. Porque se eu não tivesse voltado para a igreja, eu tenho certeza que viva eu não estaria. Porque assim, o mundo ele tem muitas coisas para oferecer pra gente, muitas coisas mesmo. E no começo é tudo muito gostoso. Aparentemente é tudo muito novo, né? É muito bom. Só que na mesma proporção que no começo é muito bom, no final é terrível. Porque você começa a perceber que existe um vazio muito grande. E era o que eu sentia, era um vazio enorme. E eu sempre escutei o Espírito Santo, ele nunca deixou de falar comigo. Mesmo quando eu estava fazendo coisas erradas, eu senti o Espírito Santo falando comigo, só que eu não estava nem aí. Porque o vazio do meu coração era muito grande. Então eu queria preencher com tudo. E quando eu voltei para a igreja, foi como se esse vazio fosse aos pouquinhos. Cada domingo que eu ia no culto, cada rede de jovens, cada célula,
esse vazio foi preenchendo de novo. Bom, eu me sinto em paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É uma paz inexplicável, é uma satisfação muito grande, é um amor enorme. E na CBG eu participo do Ministério de Louvor, na Sonoplastia, sou uma das líderes do Ministério de Multimídia e participo também da rede de jovens. E assim, em verdade, para mim, não existe outro lugar onde eu poderia estar e é onde eu consigo entender que para mim não há coisa melhor do que servir. Se tiver qualquer coisa para fazer na igreja, eu tô dentro. Meu amor é aquilo ali. Assim, nós já estamos em um país diferente, né? A língua é diferente, a cultura é diferente. Tudo é diferente do nosso costume. Então, quando você encontra, que nem foi no meu caso, quando você encontra uma igreja como a CBG ou como outras que tem, que o ministério é em português, então você já se sente acolhido pelo fato de serem brasileiros, que muitos deles já passaram pelo que você passou. Então eles estão ali, não que os outros ministérios em espanhol dos bolivianos não saibam o que é isso, mas como eu disse, nós já estamos em um lugar diferente. Então quando a gente encontra um ministério em português, é como se você pudesse compartilhar e como você se sente mais em casa, entendeu? Porque são pessoas que passaram e que estão passando, sabem o que você está passando. Então eles têm uma maneira de te acolher, de te entender. Eles sabem exatamente, na verdade, né, o que você está passando, porque eles também estão aqui. Então encontrar um ministério como a CBG em português, eu já frequentei outras igrejas em boliviano, só que assim, não era a mesma coisa. Eu não me sentia em casa, como eu me sinto na CBG. O meu versículo preferido é o Jeremias 1:5, que diz: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta.